Ponto, gente. Então, como eu vinha falando para você, já apresentei aqui a professora Karen, né? Nós começamos a gravar então a palestra magna da oitava turma da especialização em AD em logoterapia, organizada pela Unilife em parceria com a FABAD. Né? Eu vou passar então a palavra para a nossa queridíssima professora Karen. Joia, boa noite, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouco desse tema que é tão importante, né? E tão necessário nos tempos atuais. Falar da minha alegria, né? De estar aqui e como o Alisson falou, né? Desde o início da Unilife que eu acompanho, né? Que eu estou fazendo parte aqui da equipe, né? Juntamente com o Alisson e dar as boas-vindas a vocês, né? Que estão iniciando agora. Essa jornada com a pós-graduação, e não é porque a Alisson está aqui, mas eu gostaria de deixar registrado, né, o compromisso e a qualidade, a seriedade da Unilife, né, a organização, acho que o pouco que vocês já tiveram contato com a Alisson, né, e nesse primeiro contato aqui de aula inaugural, de fato, tudo isso que ele apresenta, né, e da forma que ele apresenta o curso, vocês ainda vão ter muitas surpresas positivas, né, ao longo do percurso. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, né, e bem-vindas nesse processo. Eu acredito que todos que estão aqui também têm algo em comum comigo, né, que é essa paixão e esse desejo de aprender e aperfeiçoar cada vez mais na teoria, na prática da logoterapia, né, seja em qual contexto que vocês queiram atuar, que vocês atuam. Então, né? Acredito que estão todos num lugar muito certo, né? De muito sentido e realização de valores. Então, gente, eu vou compartilhar. Nessa introdução que eu fiz agora, ficou tranquilo para vocês minha fala ou está cortando? Tá tranquilo? Joia. Pronto, eu vou compartilhar aqui um material que eu produzi só para a gente ir acompanhando, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre logoterapia e análise existencial no contexto da educação, né? Como o Alisson falou, eu sou Karen, sou professora, sou psicóloga, né? E atualmente estou na UFPB, aqui no Centro de Educação, no Departamento de Fundamentação da Educação. E para iniciar, né? Alisson já falou, eu estou falando, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Queria colocar aqui essa questão norteadora, tá? Para que vocês pudessem pensar, né, colocar um pouco do que vocês pensam a respeito dessa questão. Nos dias atuais, quais os aspectos que mais têm se levado em consideração na educação? Queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre esses aspectos, né, no contexto atual, por exemplo. Como é que vocês enxergam hoje essa relação entre o educador, né, e o educando? Quais são essas expectativas com o processo de ensino-aprendizagem? De forma geral, o que é que as pessoas esperam, tanto os educadores quanto os educandos? Né? Por exemplo, hoje em dia, certo? Fazendo uma perspectiva histórica, né, ao longo do tempo, vocês acreditam que o foco hoje da educação está mais direcionado aos déficits dos educandos, dos estudantes, ou dizem respeito mais às potencialidades, né? Qual é o sentido da educação? O que é que vocês pensam de forma geral? Esses quadrinhos amarelos eu fui colocando mais para trazer alguns desses aspectos, mas quais são os aspectos que são mais evidenciados no contexto da educação hoje? Alguém gostaria de compartilhar de forma bem simples mesmo, assim, a forma que vocês enxergam esses aspectos? Pode ser pelo chat, pode ser também aqui pelo áudio. Olá, Karen, boa noite. Boa noite, Mar. Tudo bem? Tudo. Um prazer enorme poder estar, deixa eu botar aqui, ó, satisfação enorme poder estar participando, né, aí com vocês. Olá, Alisson, boa noite. Marcos, já lhe chamei 2 vezes, viu, aqui? Eu estava atendendo, Alisson. Não imaginei que você estava ocupado. Disse, vamos ver se o Marcos tal. Eu lhe apresentei aqui para o pessoal, nosso querido vice-presidente da FLY. Mas olha aí, finalmente. Puxa vida. Desculpa então, pessoal. Desculpa, eu estava terminando o atendimento agora às 20 horas, né? Aí assim que terminou também eu já entrei. Mas é uma satisfação estar participando, tá? E, Karen,
Quando a gente fala ensino-aprendizagem, né, já está falando dessa instrumentalização do ensino, ensino-educação, né, para essa questão do mundo do trabalho, né, do desenvolvimento do potencial laboral assim das pessoas, e não necessariamente do potencial humano, né? Então, inclusive, às vezes, esse distanciamento com relação à vivência dos valores na educação. Isso, de certa forma, não tem trazido crise assim, na formação das pessoas para a convivência, né? Por exemplo, outro dia desse eu estava constatando eu trabalho muito dentro da linha da comunicação não violenta, eu gosto muito desse tema, né? E, por exemplo, as crianças aprendem na escola a falar, né? Os 4 tipos de comunicação, né? Escrever, ler, escrever e a falar, mas muito pouco a escutar, né? E 63% da comunicação é a escuta. E quando a gente vai para esse campo humano, a gente vê que a comunicação empática que as pessoas deveriam desenvolver para ter uma convivência mais fraterna, acaba ficando bem mais prejudicada, né, vamos dizer, nesse sentido, porque acaba transferindo para as relações essa competição, né, essa competição que é fomentada aí pelo mundo do trabalho e tudo mais. Instrumentalização da educação, ou redução da educação enquanto ensino, né, vamos dizer assim. E isso tem levado muito as pessoas a comportamentos reativos, porque quando você não consegue escutar, né, você não consegue escutar com qualidade, aquela escuta, coisa que a gente trabalha bastante na fenomenologia, né, desenvolver a escuta empática, você também não consegue se comunicar bem, você não consegue se relacionar bem. E isso aí é uma pergunta também que eu coloco, né, não estaria sendo uma causa de conflitos, né, entre as pessoas, onde as pessoas estariam sendo mais reativas, né, e se encontrando menos, né, ou tendo mais dificuldade nesse processo de encontro, aí que a gente tanto fala, aí, inclusive, do Martin Buber, né, do eu e tu, esse encontro dialógico, né, que fala, né, onde um interage com o outro e tudo mais. Então, eu, particularmente, sou bastante otimista, né, assim como o nosso Frank, com relação a essas questões da capacidade humana, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, aí do potencial humano, né, da gente dar o foco na solução, do desenvolvimento das potencialidades humanas, então isso deixa a gente bastante esperançoso. Mas, quando a gente vai falar, por exemplo, a Fiesp recentemente colocou que a educação bastaria a pessoa saber uma lógica simples, saber ler e escrever e uma lógica simples. É o conceito de educação para a Fiesp. Uma lógica simples é uma maçã cai, se soltar uma maçã, ela cai, né? Então, a gente vê que o mercado ele tem um conceito bem reducionista, né? Bem aquém daqueles que a gente gostaria, né, Karen? Acho que falei muito. Sim, perfeito, Marcos, muito bom. Então, você traz esses elementos de uma educação muito voltada para a utilidade do mercado, né, do trabalho, né, essa cobrança, essa exigência, o que gera maior competitividade, né, maiores processos desumanos, né, se a gente pudesse utilizar esse termo, né, e aí justamente a logoterapia vem resgatar esse potencial humano, né, voltado para os valores. Exato. Concordo com você. O Luiz colocou aqui, né, todos esses fatores são importantes, mas creio que a relação satisfatória entre professor e aluno seja um dos requisitos mais complexos e difíceis de se vivenciar, essa relação satisfatória. Perfeito, Luiz. E aí estaria justamente o grande desafio e, na verdade, o grande diferencial, né? Nessa relação aí do professor com o estudante, né? Então, essas relações interpessoais. Quanto a essa questão do foco nos déficits ou nas potencialidades, o que é que vocês percebem? Hoje se foca mais nas potencialidades do que anteriormente, ou pelo próprio histórico da educação, hoje tem focado mais nos déficits, enfim, como é que vocês percebem essas características da educação hoje, né? Qual é o foco maior? Alguém gostaria de compartilhar? Eu posso falar, Karen, um pouco.
Oi, Boa noite, Theo. primeiramente. Tudo bom, Theo foi Karen? meu estudante, rapaz. Que prazer você Exatamente. aqui. Tudo Seja bom. bem-vindo, Theo. Muito obrigado. Fale. Eu acho que a gente pode dividir isso em duas áreas, na verdade. Os alunos de escola, os alunos de universidade, os alunos de especialização, acho que existem diferentes focos nesses diferentes momentos da vida de cada pessoa. O que eu pude perceber com minhas experiências em alguns trabalhos em escola, principalmente entre crianças, adolescentes, ensino médio ali também, o pessoal que está passando para a fase adulta ainda, é que existe um foco na potencialidade, de uma maneira geral. Como é uma educação instrumentista em que tenta transformar o aluno em algum provedor de algum fator econômico, em alguém que possa trabalhar, exercer uma profissão, eles tendem a focar justamente no que a pessoa tem a oferecer para a sociedade como um trabalhador, quais são as potencialidades delas, e não em consertar os déficits ou apurar os déficits delas para poder transformar esse aluno em alguém mais amplo, com conhecimento mais amplo. Então, acho que essa dicotomia em diferentes fases da vida, como a educação básica para uma especialização, por exemplo, é muito gritante ainda. Então, esse foco ele tende a variar entre déficit e potencialidade de acordo com a vida do sujeito, a idade, por exemplo. Essa é a minha Sim, é como percepção, se pelo na... menos. Perfeito, é como se na educação básica, né, tivesse um pensamento mais voltado para esses déficits, né, para aquilo que precisa ser corrigido, e ao longo do desenvolvimento humano vai se percebendo que é muito mais importante focar nesses aspectos saudáveis das potencialidades, né, e aí Theo traz essa divisão, né, essa classificação diferente entre a educação básica e o ensino superior. Foi bom, Theo, tocar nesse assunto também, né, dessa divisão, porque aí, em todo momento, eu queria que vocês, durante essa aula, pudessem estar fazendo esse link entre a educação básica, educação superior, né, pós-graduação, porque quando a gente fala em logo educação, a gente foca muito na pedagogia da educação, nessa questão da infância, adolescência e juventude, mas vamos pensar aqui numa perspectiva mais ampla, tá? Desde a educação básica, chegando também na educação superior. Então, aqui, a título de introdução, né, a aplicação da logoterapia e análise existencial no contexto da educação é geralmente conhecida como logoeducação, né, esse termo, que consiste justamente na aplicação dos princípios da antropologia frankliana no âmbito do ensino-aprendizagem, ou seja, uma pedagogia pautada no sentido da vida, né? Enfatiza o sentido da experiência educativa, valorizando mais o potencial do poder ser do educando para a superação dos limites existenciais do que os condicionantes internos e externos que entravam no processo de aprendizagem. Então, já respondendo, né, um dos nossos questionamentos, a logoterapia ela vem enfatizar justamente essas potencialidades, essa superação desses limites, né? Limites, déficits, dificuldades todos terão, né? Mas é importante reconhecer esses limites, né? Essas dificuldades, mas o foco maior, né? E o nosso campo de ação vai ser justamente naquilo que há de possibilidade de desenvolvimento ali do educando. Brusoni, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas durante a pós-graduação certamente irão ouvir falar, Daniele Brusoni, ele é um italiano, logoterapeuta, né? Filósofo e pedagogo, e ele destaca que a educação não funciona quando as pessoas se parecem com as que a educaram, mas quando voltam mais e mais a si mesmas, ou seja, não quando reproduzem o que lhes foi dado, mas quando se atrevem a seguir caminhos independentes, diferentes, às vezes, né, até mais inovadores, aquela questão, né, dos próprios discípulos superarem o mestre, né? Então, é muito importante ter essa capacidade criativa, ou seja, no contexto da educação, né, o professor sendo esse mediador, esse facilitador das relações de aprendizagem, mas suscitar e estimular para que esse estudante imprima naquilo que ele está aprendendo, né, naquele conteúdo, naquela vivência, aquilo que é pessoal, aquilo que é único, né, que traz justamente ali aquela subjetividade, aquela especificidade de cada estudante. A orientação pedagógica presente na logoeducação consiste na valorização das experiências do homem, como esse ser único, né, no cosmos, como eu falei, e por esse motivo, a educação, em definitivo, tem como fim próprio a promoção da capacidade de tomar decisões independentes e autênticas, ou seja, significa estimular a consciência a confrontá-la com deveres e valores, com o fim de estimulá-la
a tomar posições e a transcendência. Então, até aqui, a gente percebe, né, que nessa característica da logoterapia, possibilitar esse movimento no contexto da educação é justamente suscitar os envolvidos, tanto educador como educandos, nesse movimento da criatividade, da superação dos limites, das potencialidades, e imprimir aquilo que há de pessoal. E aí, gente, isso é libertador. Certa vez, eu conversava com uma colega, né, departamento enfim, e ela dizia, nossa, cada vez mais exige-se mais do professor, né? E a gente começou a falar um pouquinho sobre o que é essa exigência acerca do professor, mas percebe que tudo isso que a gente falou até aqui, né, dessa característica do educador suscitar, né, desafiar o estudante a imprimir aquilo que há de pessoal, aquilo que há de criativo no sujeito, e isso também é libertador e é uma perspectiva de sentido para o próprio educador. Concordam? Ou vocês conseguem ver que é uma exigência a mais para o educador? Né? Ou seja, a gente está falando de uma perspectiva fenomenológica, né, com essa característica bem existencial. E quando a gente fala nesse processo ensino-aprendizagem, eu não estou focando apenas no educando, sobretudo na relação do educador com o educando. Né? Então, não enxerguem isso como uma cobrança a mais, ou seja, além dos aspectos técnicos, né, inteligentes, da parte cognoscível, nós precisamos focar também nessa parte existencial, fenomenológica, como algo, um peso a mais. Pelo contrário, como algo libertador. Né? Pensem aí um pouquinho sobre esse parênteses, para no final vocês fazerem essa avaliação geral, tá? Quero ouvir de vocês se passa isso ou se percebem isso como um fardo ou, pelo contrário, como uma leveza, como algo também libertador para o próprio educador. E aí, aqui a gente traz, quando a gente fala da relação, né, do contexto da educação, aquela perguntinha básica, né, quando se fala em educação, no processo de ensino-aprendizagem, quais são as palavras-chave que vêm à nossa mente? E aí a gente poderia trazer esses três aspectos, né, de mãos dadas, que seria a família, o papel da escola e a espiritualidade, né? A espiritualidade aí como sendo a pessoa, o educando, né? A família teria o objetivo de transmitir os valores validados na experiência humana, ou seja, oferecer certo conteúdo de sentido aos seus membros, né? Aquilo que são valores, né? Tradições que a própria família elenca como sendo valores pertinentes para aquele contexto cultural, para aquele grupo de pessoas específicos. E a escola, com o objetivo de educar para os valores mais elevados da existência humana e que estão relacionados à busca de sentido. E aí nós chegamos no foco da espiritualidade. O que é que seria essa espiritualidade no contexto da educação? Justamente estimular o senso ético, estético, atos intencionais, liberdade, consciência, atividades criativas. Ou seja, quando a gente fala nessa ação conjunta em prol do sentido, não é ter um foco apenas na família, ou apenas na escola, ou apenas no sujeito, né, enquanto um ser biopsico-espiritual, mas é essa ação conjunta em prol do sentido. A família com seu objetivo, a escola, né, com a sua finalidade, e a espiritualidade, que é aquilo que vai possibilitar ao educando, ao educador, imprimir aquilo que há de pessoal, valores estéticos, valores éticos, a consciência. Brusoni vem falando da afinar essa consciência, ou seja, afinar, né, aguçar essa consciência do sujeito que aprende, né, do ser humano, do educando que aprende, justamente para que ele possa intuir os valores, né, e realizar sentidos. E aí eu queria uma atenção muito especial para isso aqui, inclusive vocês vão ter um módulo específico, né, sobre antropologia frankliana, e lá nesse módulo vocês vão passar, né, muito tempo aqui olhando para essa ontologia dimensional, que é justamente a concepção, como é que Frankl concebe o ser humano, né? Qual é a antropologia frankliana, ou seja, qual é a percepção, né, qual é a concepção de homem que a logoterapia traz. E aqui, Aquino, né, nesse livrinho aqui, gente, fazendo até propaganda, a Alisson falou de Tiago, né, que foi nosso orientador no mestrado, e ele tem esse livrinho maravilhoso. Fica como sugestão, caso alguém queira adquirir, né? Sentido da vida e valores no contexto da educação, uma proposta de intervenção
à luz do pensamento de Viktor Frankl. E aí, nesse livro, ele vem trazendo algumas sugestões de atividades com fábulas, com leituras, para trabalhar no contexto educacional, né? Claro que a gente pode ampliar também essa aplicação para outros contextos. E aí, Aquino traz essa ontologia dimensional, que a gente vê lá na antropologia frankliana, para o contexto educacional. Por exemplo, nós estamos vendo aí 3 dimensões. Essa primeira dimensão seria a dimensão somática, ou seja, a educação para o corpóreo, né? R$ 12 na Amazon, olha aí, que bacana. Pois adquiram, gente, é maravilhoso. Ele é de 2015, deixa eu ver, 2015. E aquele livrinho que é todo marcadinho, todo lido, é maravilhoso. Né? Quem puder adquirir aí, gosta desse tema, né? Acho que foi Irenildo, foi? Irenaldo, né? Que falou da educação e tal, né? É um livro maravilhoso. E aí, essa primeira dimensão seria a dimensão somática, aquela educação voltada para o corpóreo, ou seja, para o corpo, para a soma, né? O somático. Depois nós teríamos a dimensão psíquica, que é responsável pelos processos básicos de aprendizagem, aqui no contexto da educação, né? Por exemplo, inteligência, atenção, memória, concentração, os aspectos emocionais, né? Sentimentos, aplicados ao contexto da educação, e a dimensão noológica, que é essa dimensão mais profunda, que aí diz respeito às inquietações existenciais, perguntas por significados da existência, preocupações com valores. Então, qual é a concepção que a logoterapia traz para o contexto da educação, né? É pensar o educando como esse ser humano que tem essas 3 dimensões e perceber o ser humano como esse, né? Vou até colocar aqui no chat, vou responder aí a André, educando como um ser biopsicoespiritual. E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue perceber que o ser humano ele deve ser considerado sua dimensão somática, corpórea, biológica, precisa ser considerado igualmente a dimensão psíquica, né? E essa dimensão noológica. Tá? E aí agora a gente vai ver qual é o risco, qual é o perigo de compreender apenas uma dessas dimensões em detrimento à outra. Eu vou colocar aqui o nome do livro, tá, André? É Sentido da Vida e Valores no Contexto da Educação, do professor Tiago Aquino. É um livro de 2015, a editora é Paulinas, tá? Muito bom. E aí eu queria perguntar a vocês, me falem, tá? Para não dar sono em ninguém aí. Qual é o perigo? Se a gente está com estudante, né, seja na educação básica, no ensino superior, enfim, qualquer nível da educação, e a gente percebeu o nosso estudante apenas como essa dimensão somática, né, um cérebro, um corpo, seu sistema fisiológico, né, seu funcionamento ali biológico, orgânico, somático. Qual é o risco que a gente corre em pensar apenas nessa dimensão somática? Qual é o risco que a gente corre? Qual é o perigo em considerar nosso ser humano, né, nosso estudante, apenas com a dimensão psíquica? É aquele estudante que está ali aprendendo e ele é dotado de concentração, atenção, inteligência, memória, né? Qual é esse risco? Fala, André, pode falar. Bom, boa noite, professora. É um tema instigante. Eu não sou professor, mas eu me interesso muito pela educação e fiz uma especialização em docência, né, da educação superior. E minha temática foi o encontro de uma educação humanista, né, na perspectiva rogeriana, mas eu puxei muito para, antes do papel de aluno, a formação identitária do aluno, né? Ou seja, eu valorizar e, ao mesmo tempo, resgatar uma formação personalista, né? Que vai muito ao encontro do que você está trazendo e também valoriza muito a questão do vivido, do mundo relacional, desse mundo, dessa dimensão espiritual, vamos dizer assim, que Frankl traz. Então, quando você fala dos riscos, eu penso que o risco é de tornar uma educação muito pragmática e mecanicista,
uma relação causalista. E eu não vejo o ser humano uma integralidade, uma totalidade, e não vejo o ser humano para além da relação de ensino, aprendizagem. Então vira algo instrumental, mecanicista. E até nos slides anteriores, só para fechar aqui, eu acredito que aqueles 4 quadrinhos que você trouxe, eles são muito relevantes e acontecem a todo momento na educação, mas essa formação também identitária vai muito ao encontro daquela último quadrinho que fala sobre o sentido da educação. Então, promover uma formação que pudesse ir ao encontro dessa formação da pessoa enquanto cidadã, enquanto uma formação humana, e ao mesmo tempo vivencial, para depois desempenhar o seu processo de aluno, de desenvolvimento, de construção enquanto aluno. Então, saber quem eu sou, né, onde eu estou e qual é o sentido de tudo isso, essa formação existencial, para depois eu desempenhar os diversos, como que eu posso dizer, as diversas disciplinas, vamos dizer assim, que tem enquanto docente para cumprir aquilo que a instituição pede. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Sim, perfeito, André. Exatamente, né? A gente corre o risco de perceber apenas uma dessas dimensões, né? E o próprio termo fala, né? Quando eu reduzo o ser humano apenas a uma única dimensão, ou a 2 dimensões e não às 3, eu estou reduzindo o ser humano, né? A uma educação mecanicista, né? Voltada para um reducionismo, exatamente. E aí eu trago esse quadrinho, ó, que aí ressalta bem esses perigos. Por exemplo, se eu reduzo, né, tudo, o meu educando, essa compreensão de ser humano ao corpóreo, ao somático, né, pode resultar em um narcisismo excessivo, né, focado apenas no somático. Se eu reduzo apenas a esses processos psíquicos de inteligência, né, o QI, o nível de concentração, memória, né, apenas nisso, isso pode levar a uma educação altamente mecanicista, né, focada nesses processos mesmo, psíquicos da aprendizagem. E quando eu reduzo apenas a dimensão noológica, eu poderia levar a uma visão unilateral da educação. Então, se eu olhar apenas para essa dimensão da espiritualidade, da dimensão noológica, né, nessa perspectiva de criação, da consciência, do sentido, eu posso ter ali também um viés unilateral da educação. Né? Então, o ser humano saudável, o contexto da educação saudável seria compreender o ser humano igualmente nessas 3 dimensões, né? O educando como um ser biopsico espiritual. Lígia colocou aqui, é primordial enxergar o aluno como ser humano único e irrepetível. Exatamente, Lígia. E no contexto de sala de aula, muitas vezes, né, somos levados, né, no contexto geral da educação, a olhar enquanto massa, né? Tá aqui o conteúdo, a disciplina é essa, divisão silábica, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo da educação básica. É divisão silábica, essa é a metodologia, essa é a didática, os estudantes vão fazer aquilo e no final nós vamos ter o resultado alcançado, que é a aprendizagem, né, da divisão silábica. Mas quando a gente prepara, e essa concepção da logoterapia no contexto da educação, ela perpassa todo o processo educacional, desde o planejamento, desde essa concepção, né, como Lígia está concordando aí, né, enxergar esse ser humano como único, irrepetível, pessoal, né, e a educação deve ser planejada, baseada, pensada nessa perspectiva, ou seja, considerar o ser humano, né, tridimensional, ou seja, uma autêntica logoeducação parte do princípio incondicional à dignidade do logo educando, né? E isso traz justamente isso que é pessoal, né? Não apenas no educando, mas no próprio educador, né? O educador parar para pensar e refletir sobre o seu modo de ser, né? Enquanto pessoa, enquanto educador, o seu tipo de relacionamento interpessoal com os estudantes, com os pares, a forma, o carinho, né, que ele imprime, aquilo que é de algo único que ele imprime no seu modo de ser educador.
né? Então, perceba que é tanto nessa relação de educador e educando, como na própria perspectiva do profissional em si, né? Educador. E algumas diretrizes que a Aquino traz, né? O professor Tiago traz nesse livrinho também que eu mostrei a vocês, que são diretrizes para uma pedagogia do sentido, tá? E aí a gente vai falar em vários tipos de educação. Aqui eu selecionei 6 diretrizes. A primeira seria considerar a totalidade do seu aprendiz como um ser biopsico-espiritual, ou seja, educar sem reducionismos, certo? Isso que a gente acabou de ver, né? Porque se eu educo pensando apenas em uma dimensão, eu estou correndo o perigo de um reducionismo, seja na educação mecanicista, seja na educação, uma visão unilateral da educação, seja no narcisismo. Segunda diretriz, a educação deve proporcionar uma abertura do logo educando para a sua comunidade, ou seja, educar para a autotranscendência, né? Qual o sentido da educação? Para quê? Né? Lembrar que o ser humano, na perspectiva que nós estudamos, né, da logoterapia, é aquele ser humano, é aquele homem que está sempre endereçado a algo ou alguém diferente de si mesmo, ou seja, essa é a educação para a autotranscendência. Terceira diretriz, para essa pedagogia do sentido, conduzir o educando da pergunta do porquê as causas ao para que os fins, ou seja, uma educação teleológica, né? É uma educação que foca na finalidade, não nas causas. É importante conhecer as causas, sem dúvida, é importante, mas a gente conhece as causas e ponto final, né? É muito mais importante, é muito mais salutar e dá uma perspectiva de sentido, de possibilidades de fazer algo a partir do momento que a gente pensa na finalidade, o para quê desse conteúdo, o para quê dessa rotina, o para quê desse curso, né? Então, quando a gente pergunta o para quê, a finalidade, e isso eu estou perguntando pelo propósito, pela finalidade, né? Pelas possibilidades dessa ação. Quarta diretriz, proporcionar mudanças de perspectivas, ou seja, não que o educando ele tem que esperar uma resposta da vida, mas o que a vida espera do logo educando, ou seja, educar para essa resiliência, né? É o logo educando, é o estudante que precisa responder a essa vida, e não numa posição passiva, né, em que questiona a vida, mas a vida que questiona esse ser humano. Quinta diretriz, apresentar temáticas existenciais para a sala de aula com o intuito de fomentar a busca de sentido, ou seja, educar para sentir aquilo que André colocou, né? Lá naquele primeiro quadrinho da questão norteadora, né? O que seria essa educação para o sentido, né? E aí, perceba, não é uma exigência a mais para o professor, para o docente, né? Para o discente também pensar em sentido, pensar em valores, mas é algo que tem que andar paralelamente, concomitantemente com os conteúdos, né? Ou seja, faz parte. Porque se a gente está falando de um indivíduo que precisa ser compreendido nessa dimensão total, né, em sua integralidade, não é uma exigência a mais, mas é uma exigência sine qua non, né? É importante que seja ali realmente pensada nessa perspectiva de paralelo. Tanto foca na dimensão psíquica e somática, né, quanto na dimensão espiritual noológica. E uma sexta diretriz, utilizar o diálogo como instrumento mediador para a busca de sentido, ou seja, uma educação dialógica, que conhece o estudante, que conhece o contexto, né, que se tem realmente essa abertura para esse movimento de autotranscendência. Alguma questão aqui? Tá claro? Ok. E aí, também nessa perspectiva da antropologia frankliana, nós temos essa educação voltada para a responsabilidade. E aí vocês vão lembrar de mim durante outros módulos aí da pós, né, da Unilife. Uma das características que mais é perseguida, né, é falada e tocada no contexto da logoterapia e educação, né, dentre outras nomenclaturas também, é essa dialética liberdade e responsabilidade, né? Então, o ser humano, ele é livre, muitas vezes o ser humano ele não é livre de algum condicionante, mas ele é livre para se posicionar perante esse condicionante, diante dessa, né,
de algum fator determinante. Então, a gente foca muito nessa questão dessa responsabilidade. Ou seja, mais do que nunca, a educação há de ser educação para a responsabilidade. E o que é que seria essa relação entre o ser e o dever ser? É aquilo que Frankl vai chamar de noodinâmica, ou seja, uma dinâmica da existência humana. Seria uma tensão saudável entre o ser, o que é que seria esse ser? Aquilo que o ser humano é hoje, né, e aquilo que ele deveria ser. Então, olha o campo de liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade que pensar nessa noodinâmica traz para o homem, para o ser humano, né? É aquilo que ele é hoje, aquele potencial que ele pode desenvolver e vir a ser, né? Então, é essa dinâmica saudável, né? É como se fosse a motivação primária do ser humano, a motivação básica do ser humano é o quê? É o homem, né? Um ser humano que está em contato com o mundo, com o ambiente lá fora, e nesse ambiente vai ter valores. E nessa relação entre o ser e o dever ser, está justamente essa compreensão de sentido, quando o ser humano é guiado e atraído por esses valores, e a partir da realização desses valores, ele encontra sentido. E isso chama-se noodinâmica, né? Ou seja, essa dinâmica existencial, essa tensão saudável que o educando tem que, tanto o educando como o educador, né? Compreendendo esse movimento, aquilo que ele é e aquilo que ele pode tornar a ser, né? Dever ser. E aí, por isso que é uma pedagogia, por isso que é uma educação focada na responsabilidade. Ou seja, o que seria essa noodinâmica? A luta pela vida nos conserva em tensão, porque o sentido da vida prende-se intimamente com a necessidade de cumprir as suas missões. Olha só, a luta pela vida, né? O que seria essa luta pela vida? Essa tensão, né? Essa constante tensão, porque o sentido da vida prende-se intimamente com a necessidade de cumprir as suas missões. Então, a gente volta lá para aquela imagem, né? E a gente percebe que nessa relação do ser com o dever ser, ele está sempre procurando o quê? Aquilo que faça sentido. Ou seja, cumprir com o propósito, cumprir com a missão, né? E aí Frankl traz nessa afirmação como uma missão de vida, como o sentido da vida, ó. Mas a gente poderia colocar isso em forma mais distribuída, sendo o sentido na vida, ou seja, o sentido na educação, o sentido no trabalho, o sentido no sofrimento, o sentido numa situação específica, né? Então, o ser humano, a todo momento, ele está nessa noodinâmica existencial, tá? E ao contrário do que Freud falava de uma homeostase, né, que o ser humano está sempre procurando o prazer e evitando a dor, né, para criar uma homeostase, ou seja, um equilíbrio, né, zero tensão. Para a logoterapia, Frankl defende essa tensão saudável que o ser humano a todo momento tem que estar, né, justamente através da consciência, que é esse órgão de sentido, compreendendo a responsabilidade, né, essa educação para a responsabilidade, a partir daquilo que ele é e a partir daquilo que ele pode tornar a ser, né? E esse tornar a ser é justamente através da realização de valores e encontro de sentido. E aí, para a gente ir concluindo, queria trazer aqui também outra concepção da logoterapia, que vocês durante o curso vão ver também de forma mais minuciosa, né? Que são as categorias de valores de Frankl, né? Existem 3 categorias, três valores, né? Os valores criativos, os valores vivenciais e os valores atitudinais. Os valores criativos é tudo aquilo que o ser humano faz para o mundo, para o outro. Quando você trabalha, você é um pai. E aí, no contexto da educação, esses valores criativos, né, seria orientar para a descoberta da vocação, das potencialidades pessoais que devem ser realizadas, ou seja, educar para que o educando possa oferecer ao mundo o que lhe é próprio, o melhor de si mesmo, usando o seu potencial criativo e manifestando assim a sua originalidade. Ou seja, se estamos falando em educação no contexto da logoterapia, logicamente, é uma educação focada em valores e sentido na vida. E aí, como é que o educador pode suscitar, pode possibilitar a realização de valores criativos? Né? Aquilo que a gente falava lá no início.
suscitando, né, e possibilitando a esse educando utilizar o seu potencial criativo, né, a sua originalidade. Então, em cada contexto, né, trazer aquilo que há de específico, né, que foge justamente aqueles muros de uma educação mecanicista que se tinha anteriormente, né, mas é justamente uma educação voltada para os valores, para o sentido. Então, naquele conteúdo específico, trazer uma perspectiva que dê oportunidade para que esse educando imprima aquilo que há de pessoal. Tem uma frase de Frankl que eu gosto muito, né, quando ele está falando de sentido no trabalho, valores criativos, que ele fala lá que o importante não é o trabalho em si, mas aquilo que o homem faz com o seu trabalho, ou seja, a forma pessoal, né, específica, peculiar que o ser humano imprime no seu trabalho. Valores criativos no contexto da educação é justamente isso, é oportunizar ao nosso educando, ao estudante, imprimir aquilo que há de pessoal no contexto da educação. Valores vivenciais, que é a segunda categoria de valores na logoterapia, são os valores que dizem respeito a tudo aquilo que o ser humano contempla do mundo. Por exemplo, contemplar de um pôr do sol, né? O encontro existencial, como essa aula, por exemplo, né? Esse encontro que a gente está aqui vivenciando. Quando eu vivencio, entro no museu, ou vivencio a natureza, né? Então, são valores aquilo que eu estou contemplando do ambiente, do mundo, né? Enquanto os valores criativos é aquilo que eu ofereço para o mundo, os valores vivenciais é aquilo que eu contemplo do mundo. No contexto da educação, seria educar para apreciar a beleza natural, o fazer artístico, ou seja, educar para a capacidade de amar, de conviver e de colaborar para o bem comum. Né? Então, esses valores vivenciais trazer essa oportunidade dos seres humanos, né, no contexto da educação, vivenciarem esses valores, né, experienciais, né, de experiência, de vivências, de relacionamentos interpessoais, de contemplar, né, algo belo, Karen, né, algo que está ali ao seu alcance. Oi, Karen, cortou um pouquinho a tua fala. Se tu puder retomar um aqui, pouquinho. joia. Pensei que estava falando do tempo, mas estamos acabando, viu? Também, aproveitando. O tempo pode ficar tranquilo, viu? Não tem problema Tá, não. então eu vou repetir um pouquinho. Joia. Não percebi que a internet falhou, então eu vou repetir só um pouquinho dos valores vivenciais, né? Os valores criativos é aquilo que o ser humano dá para o mundo, né? Então, no contexto da educação, seria justamente a possibilidade que o estudante tem de imprimir algo pessoal para o mundo. Nos valores vivenciais, seria aquela capacidade de amar, né? Do fazer artístico, da contemplação, das vivências e aquilo que há de belo, né? De contemplar no contexto da educação. E os valores atitudinais é quando a gente não tem muita possibilidade nem de realizar valores criativos, nem de valores vivenciais, e aí nos resta uma posição frente a uma situação que nós não podemos mudar, que é aquilo que a gente chama de um sofrimento inevitável. Né? Educar para a coragem de enfrentar dificuldades, para superar desafios, para a coragem de sofrer por algo ou por alguém, se necessário. Então, valores atitudinais, vou colocar aqui no chat para vocês uma fórmula que Frankl traz, né? Talvez aqui alguém se já leu, está lembrado, que é o sofrimento menos sentido é igual ao desespero. Ou seja, nos valores atitudinais, é justamente essa posição que o ser humano toma, né, frente a algum tipo de sofrimento. E aí, ou seja, seria encontrar sentido mesmo no sofrimento, né? Aquilo que Frankl vem falar, né? Dizer sim à vida, apesar de tudo, né? Ou seja, mesmo na situação de sofrimento, né, o ser humano é possível encontrar sentido no sofrimento. E nessa perspectiva da educação, né, seria justamente essa educação para a coragem,
para enfrentar dificuldades, para lidar com frustrações, né? Para sofrer por algo ou para alguém quando necessário, né? Aquilo que eu falei, o sofrimento quando ele é inevitável, e é essa coragem, né? É essa valentia, ou seja, dar esses subsídios à criança, ao adolescente, ao jovem, por exemplo, através de desafios, né? E isso, muitas vezes, está inserido na própria metodologia de trabalho. Por exemplo, quando o docente, né? Em qual contexto que estivemos falando, da educação básica ou do ensino superior, quando ele coloca uma atividade que não é apenas uma descrição literal do que está lá no texto, do que está lá no livro, mas que suscita a capacidade criativa, de superação, de desafio. Isso é suscitar também esses valores atitudinais, né? Na própria metodologia e didática do docente, do educador. E aí eu queria que vocês falassem agora, olhando para esse esquema aqui, né? São 6 passos para fortalecer a resiliência. Se a gente conseguir entender a resiliência como essa força desafiadora do espírito, baseado nisso que a gente acabou de falar agora, sobre os valores atitudinais, né? Como é que poderia suscitar, né? Encorajar o ser humano, nosso educando, a essa força desafiadora do espírito? Então, primeiro passo, enriquecer os vínculos psicossociais. Segundo passo, fixar limites claros e firmes nessa educação. Terceiro passo, ensinar habilidades para a vida. Quarto, oferecer afeto e apoio. 5, estabelecer e transmitir expectativas elevadas. E 6, oferecer oportunidades de participação significativa. Então, eu queria que vocês fossem mencionando aí, de que forma, por exemplo, professora, eu acho que nesse passo 4, oferecer afeto e apoio, é pensar em algo prático do tipo, e aí dar um exemplo. Por exemplo, estabelecer essas expectativas elevadas do educando, seria pensar no educando de tal forma, oferecer oportunidades de participação significativa em sala de aula ou na sociedade, seria fazer isso de forma prática, para a gente ter agora, né, reunir tudo aquilo que a gente viu agora no campo teórico e trazer de forma mais prática, mais aplicada para o nosso cotidiano, para o contexto da educação. Como é que seria? Alguém pode ir pontuando aí de forma bem simples, pode ser pelo chat, enquanto vocês vão formulando aí. Vou fazer também outra propaganda desse livro, que é muito bom, né? Inclusive, esse espaço está aqui no capítulo da Heloísa e da Marina Freitas, e que elas trazem justamente esses passos, né? Aí, parafraseando o Henderson e o Milstein, né? E elas trazem justamente esses passos e como esses passos ajudam nessa possibilidade de encorajar, né, de superar dificuldades, de capacitar o nosso educando a essa força desafiadora do espírito, né? Ou seja, mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante de uma dificuldade, ser uma oportunidade para que o ser humano possa triunfar, né? Vou colocar aqui o nome do livro, tá? Inclusive, gente, o organizador, não sei se vocês conhecem, Alisson, certo? Vou colocar aqui o nome. Ele é um livro novo, foi lançado agora, ano passado, em 2020, e o título é O Legado de Viktor Frankl. Caminhos para uma Vida com Sentido. É um livro de 2020. Vale muito a pena, viu, comprar esse livro. Olha que livro fantástico esse, viu? Verdade, e é de verdade, viu, gente? Eu estou lendo aqui e eu estou encantada, viu? E aí tem um capítulo nele, né, que é de Marina. Vocês com certeza vão conhecer Marina, né, Alisson, ao longo da pós. E aí, quem, né, tem interesse por essa área do contexto educacional, então ela traz aqui no capítulo 9, valores de atitude, fatores de proteção e resiliência no âmbito educativo. Então, ela traz uma experiência, né? Ela é dona de uma escola lá em Ribeirão Preto, então ela traz uma experiência encantadora, assim, que nos inspira, né? E aí ela vai trazendo também essas concepções de enfrentamento, né? Tem um trabalho muito bom também com prevenção de suicídio,
saúde mental dos estudantes é incrível, né? Dentre outros temas, o livro ele é bem amplo, tá? Desde questões criativas, né, estéticas, a atitudes de sofrimento, técnicas da logoterapia, inclusive, que é o meu capítulo, é bem bacana o livro, bem diverso. Então, eu vou colocar só aqui os autores. A Marina tem uma história muito interessante, Karen, com relação a essa escola lá em Ribeirão Preto, né? Que a Marina é médica, pediatra, e ela procurava escola para poder exatamente que tivesse esse enfoque, né, que trabalhasse valores para os filhos. E ela acabou criando o Instituto de Educação Victor Frankl, a escola com a pedagogia do Victor Frankl, em função de uma necessidade pessoal, inclusive, né? E é muito bonito, eu já estive lá na escola, né? A escola é uma escola de porte, né? E o trabalho que ela desenvolve lá, inclusive, na prevenção de suicídio com os jovens, né? É um trabalho maravilhoso. Tem um livro dela também, né? Que ela fala também a logoterapia no contexto da educação, né? Editado por ela mesma, né? Agora há pouco eu posso pegar aqui e compartilhar com vocês. Mas vale a pena, né? Vale a pena conhecer. A Marina é muito rica, a contribuição dela em todos os aspectos, mas principalmente nesse campo educacional, né? Pedagógico. Sim, exatamente, né? E ela vai trazendo, né, tanto nesse livro que eu coloquei aí para vocês, como nesse livro específico dela, né, Pedagogia do Sentido, maravilhoso. E aí, esse momentinho agora de propaganda, de indicação de livro, na verdade, conseguiram pensar em algo mais prático, né? Como oferecer esse afeto e apoio no contexto educacional, sempre pensando nisso, né? Nessa possibilidade de ajudar, de colaborar, contribuir para que o educando desenvolva essas ferramentas de superação, né? De lidar com frustrações, de lidar com o sofrimento que é inevitável. Alguém gostaria de participar, de colocar algum exemplo? Professor, eu não sei se você está me ouvindo Sim, Kennedy, pode falar. falando. Eu penso assim que você é uma pessoa muito iluminada, né? Você já está nos colocando num processo de logoterapia, porque o primeiro passo que tem que ser dado do educador, ele tem que estar bem consigo mesmo. Porque senão você vai fazer um curso onde você vai decorar um monte de teoria, todo ser humano tem a capacidade de decorar, de entender e explicar. E você vai simplesmente ser um repetidor de conhecimento. É o que a gente vê muitas vezes nas escolas, né? O professor, ele só repete conhecimento, mas ele não tem empatia com o aluno. E quando você começou a falar, eu me fazia uma pergunta. Há anos eu pergunto isso. Será que todo mundo pode ser educador? Será? Porque você tem habilidades específicas suas que vêm no seu bojo quando você nasce, né? Você traz os seus significativos, né? E quando você começa a falar isso, eu estou me fazendo uma pergunta e estou fazendo um retrocesso. Como que eu vou ser e vou trabalhar nesta área se eu não me ressignifico? Senão eu vou ser mais um educando que saio de uma escola repetindo tudo aquilo que as escolas dos saberes existem nesse país. Eu sou mais um na massa. Eu vou contar um fato diferente. Quando eu estava no curso de terapia ocupacional, eu tenho uma professora que até hoje nós somos amigos. Aquela professora, quando ela chegava em sala de aula para dar anatomia, ela iluminava a sala, só o gesto, a maneira dela de ser, de dar aula com muita eficiência. E eu me lembro que eu sentava lá atrás e eu ouvi vários alunos, era uma universidade rica, pedindo socorro para ela. E ela não pregava a religião na sala de aula. Ela dava a aula dela de anatomia, mas com muita profundidade. O que eu estou tentando dizer? O verdadeiro docente, ele exala o amor, ele exala também o conhecimento que ele tem e ele exala o que ele tem, o domínio daquilo que ele faz. Então, é muito importante cada pessoa estar na sua área afim. E aí, vários anos eu caminhei com ela em laboratório de anatomia, estudando, e um dia, conversando com ela, ela disse assim, o meu dia começa às 3 da manhã. Eu falei, mas a senhora não é casada? Ela falou, sou. Eu começo me preparando e vou rezar pela vida dos meus alunos, para poder entrar em sala de aula. Então, ser educando, antes de mais nada na minha ignorância, antes de tudo é um sacerdócio.
o professor, ele é um sacerdócio. Ele é aquele que leva o conhecimento e toca lá no indelével do aluno, lá dentro da subjetividade. Ele faz despertar aquele que está adormecido. Então, essa professora me lembra isso com muita força. E agora também na PUC eu tenho uma professora que é maravilhosa. Ela me lembra nos dias assim que eu estava bem para baixo, assim, estudando na graduação, chegava na universidade cansado, e encontrava aquela professora no corredor, assim, parecia vir um facho de luz, assim. Ela entrava na sala de aula, assim, aquela voz sempre serena, calma, dando resposta a todas as perguntas possíveis e imagináveis. Então, eu penso assim que, antes de eu fazer esse curso, ou fazendo esse curso, eu vou ter que me ressignificar. E todo aquele todo que você começou no início, eu acho que todos aqueles fatores eles têm que ser unitivos, nenhum excludente. Eles se integram num todo unitivo para que se aconteça esse processo educacional. Bom, só isso. Obrigado. Eu acho que isso que o Kennedy falou conversa muito com o que o Karen estava falando no começo, né, da palestra, sobre não ser só mais, não reproduzir aquilo que os seus mestres faziam, né, você superar o mestre. E é basicamente assim que eu vejo a evolução, na verdade, porque se fosse só uma repetição, a gente nunca estaria se desenvolvendo, a gente sempre estaria ali estagnado no mesmo nível de intelectualidade teórica, porque seria só uma reprodução. A evolução, o crescimento dessas bases teóricas, elas vêm justamente porque há um avanço na transmissão desse conhecimento. E eu concordo contigo, Kennedy, acho que é exatamente isso aí que você falou. Ou seja, então o que vocês falam, né, exemplificando esses passos, está na própria figura, né, no próprio comportamento do educador, né, no contexto da educação, ou seja, passar, né, exercer essa profissão com sentido. Então, quando você consegue exercer a sua profissão com sentido, né, Luiz colocou aí lindas palavras, também oro pelos meus alunos, isso faz uma grande diferença, né, ou seja, o que é que significa, né, essa oração, né, essa entrega, significa compreender se educando como com sua dignidade, né, e aí revela o quê? Amor, cuidado, né, você está exercendo justamente aquilo que há de singular, aquilo que é de específico em você. Então, fica muito fácil, então, fiquei muito feliz com as respostas de vocês, porque aí fica muito fácil a gente compreender a importância de educar para a responsabilidade, para os valores e para o sentido, quando eu percebo que esses 6 fatores aqui, esses 6 passos, enriquecer os vínculos pessoais, né, psicossociais, seja dos educandos entre si, seja dos educandos com os educadores, ensinar as habilidades para a vida, estabelecer e transmitir expectativas elevadas, ou seja, mesmo diante de algumas dificuldades, limitações, mas a gente pensar naquilo que o ser humano sempre pode dar algo melhor, né? Fazer algo melhor. Então, os nossos desafios, né? Pensar em algo mais criativo, em algo mais elevado e ter essa expectativa elevada dos nossos estudantes. Fixar limites claros e firmes, oferecer esse afeto, esse apoio, né? Como o Kennedy narrou aí, uma professora que chega, né? Então, além de ser excelente no conteúdo da anatomia, ela era ser humana, ela imprimia aquela característica humana, né? Fenomenológica, de escuta, de entrega ali na sua profissão. E oferecer oportunidades de participação significativa, né? Ou seja, através do diálogo, através da escuta, né? Dando voz e vez para esse educando. Né? Joselina colocou, rezamos juntos, né? Ser próximo e conhecer cada um, né? Então você percebe como essa característica daquilo que é especificamente humano, né? Quando eu consigo imprimir na minha atividade, seja ela qual for, né? Seja lavar uma louça, quanto mais uma docência, né? Ou você que é psicólogo, ou religioso, enfim, qualquer profissão, e você exerce aquilo que é de especificamente humano, nós estamos falando justamente na dimensão espiritual, né? Nessa dimensão que é noológica. Então, tudo faz sentido, né? Tudo fica mais claro. Sim, Joselina, pode falar. Professora, boa noite, meu povo. Desculpem o atraso. Eu cheguei bem nesse momento, né, do seu questionamento. E aí, quando eu ouvi o colega, né, partilhando um pouco. Eu sou professora, né, sou professora ainda nos anos iniciais da docência. Então, de fato, não é fácil, como em qualquer carreira, não é fácil a gente
não aplicar, sabe? Eu não olho como essas palavras, não aplicar o que eu aprendi na faculdade, não aplicar só uma teoria, né? Eu observo, assim, que eu vou me construindo, né? Enquanto professora, enquanto educadora, na prática, nas vivências, nas experiências de cada dia. E quando eu coloquei, né, na minha resposta, conhecer. Então, por exemplo, lá tem um ponto que diz assim, ensinar habilidades para a vida, né? Como outros pontos que tem aí. Então, como que eu posso ensinar habilidades sem conhecer meu aluno, sem conhecer as realidades pelas quais ele passa? Então, eu nunca vou esquecer, no ano de 2019, um garoto que chegou na nossa escola, ele tinha apenas 6 anos, e ele era muito agressivo, né? Muito agressivo. Ele não era da minha turma. E em 2019 eu iniciei na gestão da escola também, né? Uma outra experiência que eu estou encerrando esse ano. E esse garotinho, é como se ele fizesse tudo para chamar a atenção, né? Ele brigava, ele não parava quieto dentro da sala. E sempre a professora me chamava, né? Eu já tinha observado ele, né, no momento da aula da entrada, na formação que a gente faz todo dia, onde a gente canta, a gente reza, a gente faz um momento, assim, de escuta, de falar com Deus, porque essa não é a experiência de grande parte dos alunos de uma escola pública, né, na periferia. Infelizmente, não é essa a realidade. Então, eu fazia essa prática na sala de aula, e estando na gestão, né, foi algo que a gente levou para toda a escola. E esse garoto ainda lá no pátio, né, nesse momento eu percebia, ele nunca parava, não parava. Até que um dia, mais próxima dele, nesses momentos de fuga dele da sala, eu fui me aproximando, e ele fugia sempre. Até que um dia eu fui conversando com ele, né, e aí ele foi me falando um pouco da mãe. A mãe dele, ele, na verdade, ele é filho de uma moradora de rua. Então, com 6 anos de idade, estava sendo a primeira vez que ele estava tendo um tempo dentro da escola, dentro daquele contexto com crianças. É como se ele nunca tivesse tido, assim, uma experiência de alguém cuidando, de alguém preparando a comida para ele, de alguém tendo todo aquele cuidado de fazer uma atividade que desse conta das especificidades dele, porque ele ainda não estava lendo, né, com uma fluência como todo o restante da turma, né? Porque esperava-se que com 6 anos, quando eles chegam, né, eles já conseguem ler algumas letras. Ele não diferenciava letra de número, nada, né? E conversando com ele aos poucos, né? Aos poucos eu fui tentando me achegar até ele. E ele nunca tinha dado um sorriso, né? Sempre assim, muito agressivo. As poucas vezes que eu consegui falar com ele foi assim. Até que um dia, a avó dele foi buscá-lo. E aí eu chamei para a gente conversar um pouco. E ela me disse que na segunda-feira seria o aniversário dele, né? E isso assim ficou, eu guardei isso, né, comigo. Eu digo, vamos tentar fazer alguma coisa, né? O nome dele é Micael. E o Micael, a gente movimentou assim a direção da escola, alguns funcionários, e nós preparamos um aniversário surpresa lá na biblioteca. Então, a turma dele já estava tudo combinado, só que a gente não podia falar tudo, porque senão os meninos estragavam a surpresa, né? E eu sei que a gente levou ele. Nossa, assim, eu colho muitos frutos daquele dia, né? Muitos frutos que vieram posterior na nossa vida, na experiência na escola com o Micael. Micael, naquele dia, ele sorriu, Micael, naquele dia, ele brincou, ele se divertiu, sabe? Então, naquele momento, é como se fosse aquilo que precisasse para que ele desabrochasse, sabe? Para que ele pudesse dar alguns passos, se aproximando do colega, se aproximando da professora. E o Micael nunca mais largou, aquela cena nunca mais largou da saia, né? E o Micael sempre estava por perto nas festividades, ele já se ofertava para ajudar, ele já se oferecia a estar ali, né? Tipo de prontidão para, de alguma forma, colaborar. E assim, resumindo a história, né? Em 2020 veio a pandemia, nós perdemos, assim, Micael, não conseguimos ter contato com Micael,
Em 2021, a gente conseguiu finalmente encontrá-lo novamente, e tem sido assim uma busca novamente de trazer, né, para que ele não abandone, para que a família, de alguma forma, nos ajude a ajudá-lo. Então, eu acho que o primeiro passo, né, do professor é ele buscar conhecer o aluno, né, estar sempre atento, né, porque são realidades, muitas vezes, que essas crianças trazem, que os nossos estudos da universidade, as capacitações que eu recebo da formação da Secretaria de Educação, as partilhas com os professores, muitas vezes, na teoria, eu não vou encontrar o que fazer, né? Mas é conhecendo, é estando próximo, é atento, né? Porque muitas vezes é o silêncio daquele aluno que vai me chamar a atenção, e somente me aproximando, né? Tentando algumas ações, de alguma forma, em algum momento, a gente vai conseguir essa aproximação. É isso. Perfeito, Joselina. Eu acho que esse exemplo que você traz exemplifica muito bem aquilo que Kennedy colocou aqui, né, da docência enquanto um sacerdócio, né? Não são todos que exercem essa missão de docência, né? E aí, na sua fala, a gente vê que está imerso, né? Que está incluído essa percepção da própria docência, né? Enquanto expressão do seu sentido, da sua missão, né? Você não fez algo a mais, mas você fez aquilo que estava ao seu alcance, né? De chegar junto, de conhecer, de conversar, de dar essa, né? De justamente esse ponto 5, estabelecer e transmitir expectativas elevadas, mesmo, né? Apesar da condição que ele trazia ali tão difícil, né? Em questão de vulnerabilidade social, educacional, né? Intelectiva. Perfeito. Marcos colocou aqui, indica o filme Escritores da Liberdade, né? Uma jovem idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre que está corrompida pela agressividade e violência, e os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender. E há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a professora Grunwald aposta em métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmo, aceitando mais o conhecimento e reconhecendo valores, né? Então, a figura importante desse educador, né? É lindo mesmo esse filme, né? E aí, uma indicação também, gente, de livro é esse aqui, ó, Logoterapia e Educação, que é do professor Tiago, do Bruno Damasio e do Joilson Pereira. É muito bom esse livro também, tá? Essas questões que a gente está conversando por aqui, né? Traz também nesse livro de Logoterapia e Educação. Karen, posso fazer só um adendo rapidinho, assim? Pode? Ah, sim, obrigado. Esse filme é uma história real, né? E fala Escritores da Liberdade. Nossa, eu acho esse filme altamente logoterapêutico, né? Porque fala exatamente dessa professora, mas uma professora onde ela vai ao encontro né, daquilo que a desafia, entende? E ela pode aplicar ali todo o seu potencial, sabe, humano, para transformar a vida daqueles alunos. O filme ele é fantástico, uma história real, que inclusive é um filme que teve uma influência muito grande no modelo educacional americano, né? E no final do filme, eles têm um encontro, né, com a escritora do Diário de Ana Frank, né? Olha, gente, quem puder assistir, eu botei o link aí, né? É uma super dica, tá? Nesse campo da educação, acho que a logoterapia tem muito a contribuir, ainda mais, né? Porque vem contribuindo assim de uma forma crescente, né? De uma forma muito importante. Perfeito, Marcos. E é o que você colocou, assim, como essas indicações de filmes, né, que a gente vê que há um problema, há uma demanda específica, né, ou dificuldade de conduta, ou dificuldade de aprendizagem, e como o papel do professor, né, essa visão do professor, essa concepção de estudante, de mundo, de vida, né, do processo de ensino-aprendizagem vai interferir diretamente, trazer repercussões ali diretamente, né? Se ele não percebe, ele entra e sai na vida daqueles educandos e não traz nenhuma diferença, né? Mas quando ele tem essa percepção, né? É interessante porque a professora ela só consegue, de fato,
acrescentar ou transmitir algum tipo de conhecimento aos alunos quando ela conquista a confiança deles. Então, aí a gente entra no campo do humanismo, né? Da empatia. Enquanto ela não consegue conquistar a confiança dos alunos, o início do filme ele é altamente dramático, né? Altamente dramático. Mas depois que ela conquista a confiança, ela conduz aquela turma de uma forma assim sensacional, né? É emocionante mesmo o filme. Exato. E vem falando desses valores humanistas, né, que a gente prega. Né? Exatamente, gente. Vamos passar aqui, né? E aí, para a gente concluir, né? Trago essa frase aqui, né? Justamente nesse livro do Legado de Viktor Frankl, né? Da Marina e da Heloísa. Cabe à educação a tarefa primordial de saber fazer as perguntas certas, desafiadoras, não aquelas que apontam para uma resposta pronta, mas as que mobilizam as capacidades reflexivas e estimulam a descoberta e realização de valores, né? Então, não é aquela pergunta certa, né? Não é aquela pergunta pronta, mecânica, né? Que muitas vezes, como Joselina colocou, né? Você aprende na graduação, ou você aprende na educação básica, mas é imprimir na sua pergunta, né? Aquilo que há de pessoal, aquilo que há especificamente humano, né? Desafiadora, criativa, que mobiliza justamente essas capacidades reflexivas. O que seria essa capacidade reflexiva? É aquela capacidade de mudar uma visão, e eu acho isso surpreendente, né? Pensar em logoterapia, pensar nessa perspectiva, né? Como eu falei no início, é algo que nos une aqui, esse objetivo comum de estudar, se aprofundar na perspectiva de Viktor Frankl. Existem várias questões que nos chamam a atenção, e uma delas é essa questão da transformação. Concordam? Compreender através dessa possibilidade reflexiva, né, a transformação que a gente pode colaborar na vida de um ser humano, quando ele compreende, né, uma perspectiva diferente daquela que ele tinha, por exemplo, focado muito naquilo que era o destino, né, naquilo que não pode ser mudado, naquilo que a lei estava como condicionante, e ele passa a olhar agora nessa perspectiva de liberdade, do seu campo de potencialidades, de responsabilidade, e isso a gente tem a grande oportunidade de fazer no contexto educacional, tanto desde a educação básica até o contexto, né, de educação de adultos, né, no contexto do ensino superior. Então é isso, pessoal. Coloco aqui algumas referências que eu utilizei, tá? Aqui nessa aula, né? O livro Afinal a Consciência de Bruzone, Daniele Bruzone, os livros de Frankl, né? A Vontade e Sentido, Psicoterapia para Todos, Psicoterapia e Sentido da Vida, o livro de Marina Freitas, né? Que o Marcos comentou, A Pedagogia do Sentido, né? Aqueles Passos da Resiliência, como sendo essa força desafiadora do espírito, né? Que seria um livro da Argentina, Resiliência em la Escuela, e Os Valores de Atitudes, que é justamente esse capítulo da Marina e da... Esqueci o nome dela agora, Marina e... Falei, esqueci. Heloísa, né? Heloísa Miguel, Heloísa que é do Miguel, livro, né? Do livro do Legado de Viktor Frankl. Ok, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Aprendi e me sinto muito feliz em partilhar um pouquinho, né, desse contexto aí da logoterapia no contexto educacional. Agradeço a participação, a colaboração de vocês, o convite de Alisson também para estar aqui com vocês nesse início, né, de um percurso que vocês têm brilhante aí, certamente, na pós-graduação aí junto à Unilife. Então, muito obrigada e boa noite. Boa noite, Karen. Muito obrigado. Né? Parabéns pela excelente exposição. Viu? Obrigada, Marcos. Gente, que palestra fantástica, hein? Eu queria abrir rapidamente, cara, se você me permite, abrir caso alguém queira fazer alguma pergunta à professora Karen, nos dá pelo menos mais 10 minutinhos aí do seu tempo, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou queira agradecer à professora Karen, né? A palavra está agora livre para quem desejar fazer uso, tá bom?
Professora Karen, eu talvez tenha perguntas, mas não nesse momento, que não está no meu cognitivo. Sua palestra foi excelente. Tenho agradecer. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Kennedy. Valeu, viu? E sua contribuição também. Eu tinha visto que alguém levantou a mão, Ana Alisson. Paula, Ana Paula. Ana Paula? Posso falar? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Professora, enquanto você falava, eu pensava muito a respeito da seguinte questão da inclusão escolar. Dentro de tudo isso que você falou, né, quando a gente pensa, né, na questão assim dos relatórios, inclusive que a gente solicita para as escolas, né, muitos professores mesmo têm essa dificuldade de relatar de fato real, né, como essa criança ela vai ser incluída na sala de aula. E todas essas formas que você falou, né, esses 6 passos que você disse, né, desse processo que a criança tem vivido, né, dentro da logoterapia, isso me deu um start, assim, de questionar realmente. Parece que se torna possível, sabe, falar de inclusão escolar quando se pensa dessa forma, sabe? Isso, Ana Paula, perfeito, né? E aí você tocou num tema que é meu xodózinho, né? Meu mestrado e meu doutorado foi na perspectiva de inclusão, né? Então, só rapidamente, a logoterapia, ela concebe, né, a pessoa com deficiência da mesma forma que ela concebe o ser humano, aquela dimensão, né, ontológica ali. Então, é um ser humano que precisa ser considerado em sua dimensão biológica, né, somática, espiritual e psíquica social, né? E aí é justamente pensar nessas potencialidades, né? E pensar nessas potencialidades é justamente compreender essa perspectiva, né, dessa relação educador e educando. E é um tema que é extremamente pertinente e necessário hoje em dia, né? Os casos que a gente tem no contexto da educação de inclusão, não apenas de deficiência, mas em outros aspectos, né? De etnias, né? Aspectos religiosos, políticos, enfim. Então, é muito importante trabalhar também nessa perspectiva da diversidade, né? Já fica aí uma dica, né, Alisson? Pensando, a professora como está adiantada, pensando no TCC de vocês, inclusão, né, nessa perspectiva da logoterapia, né? Para quem gosta, é um tema extremamente importante, diversidade, monoantropismo, né, cultura de paz, dá super certo. Sim, Alisson colocou aí o Instagram, né? Joia, gente. Alguma questão mais? Comentário ou perguntas? Obrigada pelos parabéns aqui do chat, tá? Estou vendo. Emeline, né? Pode falar. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo momento. Eu conversava justamente com uma amiga minha ontem sobre isso, assim, que eu buscava a interface, né, da logoterapia com a educação. Não achei que já fosse encontrar no primeiro momento, na primeira noite. Então, parabéns, obrigada pelo momento. E aí, assim, eu venho de uma base muito forte, assim, de Vygotsky, Bronfenbrenner, etc. Eu sou do grupo de pesquisa da professora Nádia e da professora Fabiola Aquino na UFB. Então, quando fala assim nesse ser biopsico espiritual, eu fico sentindo falta da dimensão social. Então, assim, qual é o lugar da dimensão social nessa perspectiva da logoterapia? Quando você falou da autotranscendência, eu imaginei que fosse um pouco por aí, mas, assim, o que você me fala assim sobre essa dimensão social nessa perspectiva? Joia, Emeline. A dimensão social está justamente no contexto da dimensão psíquica, né? Então, o Frankl traz que o ser humano é um ser humano, né? Biopsico-espiritual, e essas características sociais estão justamente naquela dimensão psíquica, né? Que a gente poderia colocar ali uma dimensão psicossocial, tá? Ele não descarta, né, essa dimensão social, certo? Ótima questão. E que bom que você é aqui pertinho, né? Tá aqui também na Obrigada. UFPB. Eu tô curiosa para saber dos lugares que vocês estão, viu? Porque eu tô vendo gente com muito frio, como é a Adriane, né? Tinha alguém também que eu tava vendo aqui com frio. Eu disse, eita, é o pessoal do sul que tá lá no frio. E aí a Emeline é aqui de uma pessoa mesmo. Aí, Eneida no friozinho. A Eneida lá do Rio Grande do Sul, viu? Eita, Curitiba, o Muito Jean. frio. Tá com Teresina, a Santa Helena, Maria que na bom. cabeça.
Tá muito Santa frio. Catarina, que bacana. E o bom, gente, é o network que vai se formando nessa turma, né, Alisson? São pessoas de tantos lugares, né? E de parcerias, de indicações. Muito bom mesmo. Paraná, Paraguaçu, Faltam, Paulista. faltam 2 Joia. estados para a gente fechar o Brasil inteiro, viu? Então, Estou vendo aqui o Paulo de Curitiba, Paulo Heskett, não é Ah, cadê Paulo? É o não sobrinho é? de Sheila, né? É o sobrinho da Sheila? Pernambuco, Brasília. Tá friozinho em Brasília também? Teresina tá quente, né? Teresina sempre quente, né? o Jean está em Curitiba, não é, Jean? Sim, aqui Belém é 0 grau e hoje nós tivemos Eita, rapaz, 0 grau é grau muito. negativo. Nossa, frio, hein? 0 grau é frio, viu? Piauí, ó. Joselina colocando no Piauí. Vitória Enquanto também isso, está né? muito frio aqui.